Seguinte, realmente o discurso do ex-presidente Lula tomou o noticiário hoje. A gente estendeu o Bom para Todos, viemos direto ali da coletiva do ex-presidente Lula, aqui para conversa com vocês, com os nossos colunistas, analistas de quarta-feira. Mas quem acompanha aqui o Bom para Todos sabe que quarta é dia de falar sobre geopolítica mundial, com o professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor. Então, daqui a pouquinho estarei com o professor Legene e, é claro, a gente vai repercutir essa situação no cenário político hoje. O professor Legene, que sempre dá os pitacos também, que sempre traz a análise sobre o que acontece aqui no Brasil. E depois, é claro, vamos falar sobre o exterior, que tem bastante coisa para comentar, tá bom? Inclusive, estou sabendo que ele já está conectado. Só deixa eu chamá-los, eu sei que tem muita gente nova. Professor Eugênio, só um minutinho para eu dar um recado para o pessoal que está aqui acompanhando. Sei que tem muita gente nova acompanhando o Bom para Todos, que não conhece. A gente está sempre aqui ao vivo às 3 horas da tarde, tá bom? Se você está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir o nosso vídeo, porque daí a própria plataforma YouTube consegue disponibilizar para mais gente, impulsiona esse conteúdo para que mais gente tenha acesso também. Você pode se inscrever no nosso canal, é importante que você se inscreva para receber sempre notificação do nosso conteúdo, e você pode se tornar membro. Para se tornar membro, você clica ali no botãozinho na página do YouTube, você faz uma contribuição simbólica, são R$ 7,99 para ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual. A gente sempre fica muito agradecido com todas as contribuições, de qualquer forma que seja, tá bom? Então, começa curtindo, se inscreve, se quiser faz a doação também. Vamos lá, com o professor Legene Mirhan. Professor, que semana agitada aqui no país. Não, tudo bem com o senhor? Tudo bem com você? Tudo bom, tô sem o seu áudio. Tudo bem, obrigado, boa tarde. Que bom poder entrar mais cedo e que bom poder entrar num dia histórico, né? Estava no coração, o nosso presidente estava contido, 5 anos perseguido, 580 dias de cadeia, mas saiu que nem um leão, viu? Daqui a pouco a gente fala aí, né? Boa tarde, vamos começar com isso. Eu quero ouvir a sua análise sobre o que foi o dia de hoje. A gente está ali desde as 11 horas, de fato, acompanhando o que foi essa coletiva do ex-presidente. Já citamos alguns pontos, agora com o Fernando Horta, com o Gustavo Conde, e quero saber a sua avaliação. Você também sempre traz um olhar super interessante aqui para a gente. Me diz, Lula saiu um leão, então, na sua opinião? Nossa, eu fiquei impressionado, né? Um leão que fala duro, com ideias muito avançadas, mas com palavras suaves, com palavras doces, que nem a frase famosa do Che Guevara, né? Ai que endurecesse sempre, mas não podemos perder a ternura. Nossa, o Lula não guardou mágoa, não está guardando mágoa, né? Não precisou falar um linguajar radicalizado. E quando perguntaram para ele se era radical, não, mas claro que eu sou radical, eu quero ir na raiz do problema. Mas olha, Dilma Sabedo, o maior estadista vivo hoje no mundo. Não tem para Macron, presidente da França, não tem para a extrema-direita, primeiro-ministro da Inglaterra. Eu não saberia dizer a quem a estatura política do Lula hoje poderia se equiparar, né? Então, eu estou assim, muito satisfeito. Eu escrevi um artigo ontem, naquele momento que estava começando aquela sessão que o Gilmar convocou, segunda-feira, para discutir a suspeição do Moro, né? Que não pensem que nós perdemos naquele resultado. Não. Aquele resultado será vitorioso. A Carmen Lúcia ontem estava com o voto pronto para mudar o voto anterior. Então, mesmo que o Cássio vote contra, o resultado final será 3-2. Mas é provável que ele não vote contra. E não duvidaria que o Fachin, com todas as informações novas, que ele falou no começo, senhor presidente, ele propôs adiar. Há uma série de informações novas que a defesa protocolou ontem que nós precisamos conhecer. Eu não duvidaria se o próprio Fachin mudasse também o voto anterior de dezembro de 18. Agora, o fato de não ter votado a suspeição em nada modifica. O mundo inteiro sabe que o Moro é um juiz parcial. O mundo inteiro sabe.
A Globo, ontem, pela primeira vez, deu 15 minutos para o discurso do Gilmar, que desmontou a Lava Jato, falou que aquilo era uma quadrilha, né? Usou os termos. Então, o mundo já sabe, né? A Globo estava constrangida ontem, porque uma pessoa que só assiste Globo nunca ouviu falar dos vazamentos, porque ela nunca noticiou uma vez o vazamento. E nesses 5 anos, o nosso presidente Lula teve 70 capas da revista Veja, com base em mentiras. 80 horas do Jornal Nacional, com base em mentiras. E ele hoje ainda é o mais forte candidato à presidência da República. Está aqui a pesquisa que saiu ontem, realizado pelo Instituto, minha colega socióloga Márcia Cavallari, saiu do Ibope, criou um outro instituto chamado Ibope Inteligência, né? Lula, eles fizeram uma metodologia, Thalita, que é assim, não é em quem você vai votar, em quem você votaria com certeza ou poderia votar. Então, é a soma de 2 percentuais. E não pode somar todos os números dos 12 candidatos, que dá mais do que 200%. Mas Lula aparece na primeira posição, 50%. Esse que se apresenta como nosso candidato, 38%. Então, 12 pontos longe. O terceiro colocado é o Moro, 31%, mas o Moro nem sequer será candidato. Ele está destruído politicamente, é um zumbi na política. Como disse o Lula, ele deve estar numa profunda depressão, ele e o Dallagnol, né? E aí você vai descendo, e o Ciro Gomes, que só faz atacar o Lula e o PT, 25%. Tem metade da intenção de voto do presidente. Então, passados os 5 anos, Thalita, esse gigante que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, e olha, vocês sabem que eu não sou do Partido dos Trabalhadores, mas tenho um respeito muito grande pelo partido, porque o partido é o maior partido de oposição dos trabalhadores no continente, no subcontinente, sabemos respeitar isso. E não é só o fato do PT ser o maior, tem o maior líder popular da história do Brasil. Luiz Carlos Prestes, que eu sou um admirador, foi o grande líder, o cavaleiro da esperança, no outro Brasil, 1922, 26, mesmo 45, não é? Getúlio foi um grande, para um outro Brasil. João Goulart foi um grande, mas para um outro Brasil. Hoje, não há uma liderança que chegue próximo do que Lula representa. Ele é da mais absoluta sinceridade. Quando ele abraça uma senhora, quando ele abraça um homem do povo camponês, você vê aquela identidade. Então, isso não tem quem tenha, não tem preço que pague isso. Este capital político é o maior capital da história. Agora, como eu gosto de política internacional, e você sabe disso, não há como não relacionar a volta do Lula para a política, né, com relação não há como não relacionar a volta do Lula na política com a geopolítica mundial. Quando nós falávamos aqui já há muito tempo, né, que a mudança na geopolítica mundial depende do Brasil, depende de Índia, né, porque hoje a Rússia e a China estão sozinhas. Mas eu quero dizer o seguinte, não precisa esperar 2022, não é, para nós termos uma onda progressista no mundo, e o Lula pode causar esta onda progressista, mesmo não estando na presidência da República. É aquele sentimento, é aquela sensação boa, aquela vontade de começar de novo, de colocar o bloco na rua, sabe? Ele animou todo mundo, né? Ele contagia as suas palavras. Então, eu acho que o Biden que se cuide, né? Ele está querendo aí fazer aí umas ameaças para a Rússia, ameaças para a China, né? Mas aí, mesmo com o Lula fora da presidência, mas ele já construindo uma frente ampla no Brasil, que vai começar com a frente de esquerda. Ele deixou isso bem claro. E é verdade. Para você fazer uma frente ampla, você
tem que primeiro começar com uma frente mais restrita, mais de esquerda, com um programa unificado que vá discutir com outros setores e outros segmentos da sociedade. E o Lula, para minha felicidade, eu que sou um defensor da Frente Ampla, o Lula defendeu a Frente Ampla o tempo todo, né? Com as palavras dele, sem precisar usar diretamente a Frente Ampla, que às vezes está até desgastado, porque tantas pessoas que não entendem o significado falam contra, né? O Lula é um defensor da Frente Ampla, né? Então, ele disse que está aberto às conversações com todos os setores, que os capitalistas e empresários não precisam ter medo dele. O que ele quer é a distribuição de riqueza. O que ele quer é o desenvolvimento nacional com valorização do trabalho. O que o Lula quer é o respeito aos sindicalistas, a volta da estrutura sindical e do financiamento sindical que o Temer e o Bolsonaro retiraram dos trabalhadores, quase que desmontaram a estrutura sindical brasileira. Isso tudo vai voltar com Lula. Essa onda aí que o mercado está preocupado e tal, nós não devemos nos preocupar com o mercado, né? Nós devemos, sim, existe um fator, um risco forte do Lula, existe um risco. O risco de aumentar a comida na mesa do trabalhador, o risco de aumentar o número de empregos, o risco de diminuir a inflação, o risco do Brasil voltar a ser respeitado no mundo inteiro. Nós éramos a sexta economia caminhando para a quinta. Hoje caímos para a 12ª e vai cair mais ainda, né? O Lula deixou no ar, de fato, que não sabemos se esse que se apresenta como nosso presidente chega em 2022, né? Porque, Thalita, de segunda para terça, um zum assim, e até em certos setores da esquerda, bom, essa vitória que o Fachin deu não é bem assim, tem outras pegadinhas, não sei. Sabe, um negócio de jogar para baixo. Foi uma vitória retumbante, né? O corpo de advogados do presidente Lula está de parabéns. Há 5 anos eles pedem a suspeição do Moro, né? E hoje não é mais só a suspeição, hoje é a punição do Moro e do Dallagnol, né? Então, a situação, houve uma inversão na situação política nacional hoje, no país, com o fortalecimento do campo oposicionista, e também, para minha felicidade, o presidente Lula não falou assim, fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, mas não precisa. Ele mandou todos os recados. Não dá para continuar com este cara, né? E logo no começo, ele compara a dor que ele sentiu, não tem comparação com a dor de 270 mil famílias que perderam pessoas que poderiam não ter morrido. Os Estados Unidos, que morriam 4 mil pessoas por dia, estão morrendo menos que 1.000. Alguma coisa aconteceu. Eram 400 mil contagiados por dia, caiu para 60 mil. Então é vacinação, é máscara, é distanciamento, é álcool gel, que o Trump não fazia. E o Brasil não se faz. Então, o Lula foi muito habilidoso, ele jogou para um setor mais amplo, estava lá o PCdoB, estava lá o PSOL, as organizações de massa no Brasil, centrais sindicais, a UNE, a UBS, foi assim muito representativa, né? Fala assim o coração das pessoas que não ouviam. O Lula estava contido. Ele deu algumas entrevistas preso e outras depois que foi solto, mas sempre com aquela pecha: olha, você não vai ser candidato, cuidado com o que você fala. Agora o Lula é um homem livre. Tem ainda algumas possibilidades, casca de banana, armadilha, Júlia, tem, mas isto não impedirá ele colocar o bloco na rua. E finalizo, ele foi habilidoso quando perguntaram: o senhor vai ser candidato? Ele falou assim: eu? Como assim? O momento agora não é de discutir candidatura, o momento agora é de lutar vacina já, auxílio emergencial já, quase que ele fala fora Bolsonaro, né? Mas ele falou de outro jeito. Eu quero rodar o país, eu quero discutir com o povo, eu quero construir um novo programa. E volto a dizer, este novo programa não é o mesmo programa que os partidos de oposição fizeram. Tem 2 programas já, porque o programa não é o problema para unificar, né? Tem outros problemas para unificar. Esse programa é maravilhoso, o último eu li, né? PT, PCdoB, PSOL,
PDT e PSB. As 5 fundações partidárias reuniram e fizeram um belo programa. Não dá para ser esse mais. A conjuntura mudou. É um programa hoje que é de salvação nacional. O governo tem que ser de união nacional. Todas as forças interessadas num Brasil soberano, num Brasil independente, num Brasil com uma política externa altiva e ativa, tem que construir um novo programa. Mas tem que dizer esse programa, Thalita, de forma clara. Nós vamos desfazer todas as maldades feitas contra o povo brasileiro nos últimos 5 anos. É o que o Biden está fazendo, ele assina 10 decretos por dia. O Lula tem que dizer isso no programa que nós vamos construir, né? E tem que dizer que nós vamos reestatizar a Petrobras, que foi um grande erro, Fernando Henrique, colocar ações na Bolsa de Nova York. Hoje a Petrobras trabalha para os acionistas, mesmo o governo tendo maioria, não vale nada, né? As ações que distribuem o lucro são 70%, né? Então, é uma nova realidade. Eu fiquei muito esperançoso como sociólogo, cientista político. O Lula me deixou, assim, deveras muito impactado, viu, Thalita? Professor, a gente sempre fala sobre possibilidade de Bolsonaro, de Lula ir para um segundo turno ali com o Jair Bolsonaro, e daí eu sempre questiono o posicionamento da imprensa nesse possível segundo turno, porque hoje a gente vê setores ali da grande imprensa sendo bastante críticos ao que é Bolsonaro, o que é a gestão Bolsonaro, mas nesse cenário de Lula e Bolsonaro, não sei qual seria, se de repente setores da imprensa ficariam do lado de Lula sabendo que foi o governo Bolsonaro. E daí eu estendo essa pergunta para o cenário internacional, porque a gente vê presidentes de outros países criticando o governo Bolsonaro e a gestão Bolsonaro. A França, por exemplo, você falou sobre o presidente francês, o Macron, né? Já fez críticas ao que é a gestão Bolsonaro relativa ao meio ambiente. O próprio governo americano agora, novo governo americano, Joe Biden, não chegou a se posicionar em relação ao governo Bolsonaro, mas Trump era muito próximo, né? E Biden manteve uma certa distância agora do que é o governo Bolsonaro. Como seria a reação desses países caso aconteça um segundo turno Lula e Bolsonaro? Eles se manifestariam de alguma forma? Eles manifestariam um apoio ao ex-presidente Lula nesse cenário? Ou não há interferência de outros países, mesmo com uma gestão Bolsonaro aqui sendo desastrosa e repercutindo no mundo todo? Olha, não é da tradição diplomática interferir nos assuntos internos de outros países. Mas nada impede de que os chefes de Estado e de governo torçam pela eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se for ele o candidato, né? Ele mesmo disse que, por enquanto, eu não sou candidato, né? Mas nós sabemos que ele é o único nome que unifica todo mundo, né? E, inclusive, puxa setores de centro e da direita não golpista, não fascista. Não sei se vocês viram no Twitter que o Rodrigo Maia soltou hoje. Nossa! É uma defesa de Lula, assim, impressionante. Depois, se você localiza aí, pode até pôr na tela. O Lula ficou impressionado também, né? Mostraram para ele lá. Né? Aí, olha. Aqui, tem uma visão de país, o outro só enxerga o umbigo. Defende a vacina e o SUS, o outro defende a cloroquina. E um tal de spray israelense desqualificou a viagem. Tem mais 2 Twitter. Desqualificou a viagem da delegação. Daqui a pouco nós vamos falar do fracasso da viagem lá para Israel, né? Então, você vê, isto é a frente ampla. E o Lula, que é um professor de ciência política, um estadista, ele ensinou para nós hoje, né, que a frente ampla é formada a cada momento. Por exemplo, nós ganhamos a prisão do deputado Daniel Silveira 364-130. Aquilo foi uma frente ampla, cujo ponto único que unificava era a favor da punição do cara. Aumentar o auxílio emergencial para 600. É uma frente ampla. Então, nós vamos ver quem é que topa fazer isso. Então, frentes amplas são construídas o tempo todo, né? Então, é uma realidade. Agora, eu, cá comigo, acho que se ele chegar a 2022, ou esse que se apresenta como nosso presidente, eu acho que Xi Jinping, Vladimir Putin e Joe Biden não vão dizer, mas o coração deles vai bater
pela eleição do Lula, não tenha dúvida. Lembra que o Obama disse do Lula? Quando o vice era Joe Biden, esse aqui é o cara, ó. Esse é o cara. Obama está voltando a dizer isso de uma outra forma, né? Entusiasmado. Hoje o Bernie Sanders soltou uma declaração, ele é o líder da ala mais à esquerda do Partido Democrata, saudando o Lula leu os principais manifestos que chegaram a ele, impressionante, né? Noam Chomsky, o presidente da Argentina, presidente de vários países, ex-presidente Zapatero, enfim, ele é hoje o maior estadista. Então, essa pergunta sua, de fato, e vou dizer um pouco mais, é possível que algumas medidas, se o Bolsonaro de fato chegar até lá, esses países podem tomar algumas medidas, não é que ele abertamente contra o Bolsonaro, mas que dificultem o governo e a gestão, os últimos dias da gestão. Ele vai chegar, se chegar, ele vai chegar com 15% a 20% no máximo de popularidade. Eu cá comigo, que nós temos tudo para fazer esse grande programa e depois discutir o nome, que eu acho que indubitavelmente será o nome do Lula, e o Lula ampliar mais ainda para setores empresariais. Ele citava toda hora o Zé Alencar, né? Como quem diz assim, olha, eu não tenho nenhum problema com os empresários, foi o maior vice-presidente da história do Brasil, né? Quem sabe a Luísa Trajano, né, arruma aí uma legenda de algum partido, não sei se vocês sabem, a Luísa foi a que defendeu a Dilma igual a Cátia Abreu. É surpresa, são pessoas de direita, né, mas que tiveram uma honradez, entendeu? Então vai que ela topa, né, se filia aí a algum partido de centro, né, ou de centro-direita, DEM, MDB, sei lá o quê, né? PSDB, quem sabe, né? Para que o PSDB precisa ficar enfrentando, né, o PT? Então, eles podem fazer uma confluência de maneira em que o Lula ganha no primeiro turno. Eu tenho esta impressão, né? A curva daquela maldade que fizeram com o Lula, ela teve um ponto de inflexão na decisão do Fachin segunda-feira. O mesmo Fachin lavajatista, achando que esta decisão beneficiaria Moro, né? Ou não sei se ele errou o cálculo, ou se no fundo vai que ele queira mesmo, né, fazer uma certa autocrítica de tantos erros e bobagens que ele fez nesses anos, tomou uma decisão que ajudou imensamente o Lula. Lula hoje, pelo que ele declarou lá nas 2h30 de entrevista, ele é um homem livre. Livre, leve e solto, só não está viajando o Brasil de novo porque ele tem que se resguardar da pandemia, toma a primeira dose da vacina, a segunda, 14 dias depois vai tomar a segunda dose, e aí ele, tomando os cuidados, ele vai botar a tropa em campo. Vai reunir com os partidos, PT, PC. Primeiro tem que reunir com esse núcleo, né? Este núcleo mais avançado, este núcleo mais progressista, né? Depois ele vai começar a conversar. Ele falou lá, quando leram o tweet do Rodrigo, falou assim, olha, o Rodrigo batia muito em mim, fazia muita crítica e tal, mas não tenho nenhum problema em conversar com o Rodrigo. Vou conversar com o Rodrigo, né? Rodrigo tornou-se uma personalidade política importante pelo papel, rompeu com o Bolsonaro, mas ele não colocou os impeachment, né? Ficar remoendo esse passado, né? Hoje ele está jogando um grande papel, está ajudando a fortalecer o campo anti-bolsonarista, né? Então eu estou muito entusiasmado, viu? Estou disposto aí a trabalhar 18 horas por dia para construir essa frente junto com o presidente Lula. Não vai dar tempo, você faz live demais, professora. Vai ter que trabalhar, fazer live, escrever seus livros, é coisa demais. Estou fechando 2 livros. Não é? Escrevo um artigo por semana de 10 páginas, mas a gente acha um tempo, não tem problema não.